Senhoras e senhores, daremos início, nesse momento, à instalação da sessão do Tribunal do Júri. Declaro instalada e aberta a sessão do Tribunal do Júri desta comarca. Será submetido a julgamento o processo penal que a Justiça Pública move contra o senhor Miguel Santos, sendo a vítima a senhora Patrícia Oliveira. Peço ao senhor oficial porteiro que faça o pregão das partes e testemunhas, recolhendo-as aos seus devidos lugares. Levantem-se todos, por favor, para o juramento do Conselho de Sentença. Senhores jurados, levantem o braço direito. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim que eu disser o nome do jurado, por favor, responda, assim o prometo. Senhores jurados, podem sentar-se. Iniciamos, neste momento, a instrução do processo aqui no plenário do júri. Esta instrução é uma coleta das provas na presença dos senhores jurados. Podemos ouvir as testemunhas, caso queiram o promotor e o defensor, e também ouvimos, obrigatoriamente, o réu. Passaremos agora aos debates orais, da acusação e da defesa. Peço aos doutores e debatedores que somente façam uso de aparte, se for concedido pelo orador do momento ou com a autorização do juiz. Com a palavra, as doutoras promotoras. Vossas Excelências têm o prazo de até 1h30 para a acusação. Excelentíssimo juiz, senhores jurados, viemos como representantes do Ministério Público nesta tribuna para tratar do caso em que um professor de educação infanto-juvenil tentou contra a vida de um adolescente, conforme é descrito na denúncia. Estamos diante de um fato de extrema gravidade que expõe não apenas a brutalidade de um ato, mas também a perversidade de um indivíduo que, sob o manto de autoridade, cometeu um crime terrível contra uma jovem indefesa. Miguel Santos é um professor de matemática que não apenas negligenciou seu dever de proteger e educar seus alunos, como agiu de maneira fria, incentivando ativamente para que a jovem Patrícia Oliveira se jogasse do terceiro andar do prédio da escola. Diga-se de passagem que Miguel Santos se aproveitou da vulnerabilidade e desespero de um adolescente de 14 anos, que ainda está em processo de formação cognitiva, para convencê-la a tentar por fim a própria vida. E tudo isso para satisfazer o seu sentimento de inveja que sentia pelo pai da vítima, porque eles trabalhavam na mesma escola, ambos como professor, e o pai da vítima era muito respeitado e muito querido pelos seus alunos. Então, Miguel Santos tinha inveja da relação e do respeito que os alunos tinham com esse professor, que era o pai da vítima. E segundo as testemunhas, que eram duas outras jovens que presenciaram o fato, elas puderam atestar a maldade praticada contra uma jovem recém-adolescente. Continuando com as observações feitas pela minha colega, é importante destacarmos que o próprio réu ele confessou com frieza e indiferença que ele praticou todos os atos e que ele tinha consciência e também a previsibilidade de que as falas que ele utilizou, elas seriam capazes de convencer a menina a forçá-la a tirar a própria vida. Felizmente, a adolescente, ela sobreviveu ao impacto, mas ela vai recarregar as sequelas disso pelo resto da vida dela. Ela vai ter o conhecimento de que um dia ela foi utilizada como uma arma pelo próprio professor dentro de um ambiente escolar para chegar no sofrimento do pai, que era o colega de trabalho do réu. É importante também a gente mencionar que não só a vítima ela vai sofrer essas sequelas. As outras duas testemunhas, que eram outras colegas de classe dela, presenciaram tudo. E assim, a situação é bastante traumatizante até para adultos, então quem dirá para adolescentes? Elas viram o próprio professor forçarem uma menina, convencer ela a atirar-se de um prédio. Então, assim, é absurdo. Dentro do ambiente escolar, que
é totalmente o oposto dessa propagação de violência, qualquer tipo de violência. Então, a situação é bastante absurda. Então, diante de todas as evidências que foram apresentadas, além da própria confissão do réu, o Ministério Público reitera a denúncia e pede que o réu ele seja condenado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, felizmente na forma tentada, contra a adolescente Patrícia de Oliveira. Destacando novamente a conduta que o professor, que esse réu cometeu, ela é totalmente repugnante e ela deve ser punida com o máximo rigor da lei, tanto para satisfazer essa justiça para a vítima, como também para a manutenção do bem-estar social e também da sociedade. Agradeço a atenção de todos e eu solicito novamente que considerem cuidadosamente essas evidências que foram apresentadas no momento de proferir o veredicto, tendo em vista que esse professor ele praticou essa conduta terrível contra uma adolescente de 14 anos na presença de outras duas somente por inveja. Agradeço. É dada a palavra à defesa técnica. Vossas Excelências terão 1h30 para a defesa. Passada a palavra à defesa técnica, nós cumprimentamos ao senhor juiz presidente deste Tribunal do Júri, bem como a todos os membros deste Conselho de Sentença. Inicialmente, a defesa técnica chama a responsabilidade e pede a atenção de todos esses jurados acerca da importância do caso apreciado, uma vez que analisar-se-á a liberdade do senhor Miguel, que está sendo, aos olhos da defesa técnica, injustamente acusado pela prática delitiva do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Entende a defesa que não existem motivos para que seja decretada a sua prisão, conforme se passará a expor. Pois bem, o senhor Miguel, conforme dito pela própria acusação, pelas representantes do Ministério Público, é um professor, é um educador, e nós estamos aqui apreciando a liberdade de um cidadão de bem que agiu conforme a atividade que lhe é exercida por profissão. Questiona a acusação acerca da rigidez, talvez, do professor em atribuir à aluna uma nota que não foi satisfatória à sua aprovação. Pois bem, seria essa uma causa para que a aluna se atirasse daquele edifício? E questiona também a defesa técnica. Será que tão somente essa aluna não teve um resultado satisfatório? E porque apenas ela agiu de tal maneira? Em que pese essas considerações, apesar disso tudo, ainda entende a defesa técnica que a conduta praticada pelo professor não incorre no tipo penal descrito no artigo 121. Isso porque o caput é muito simples e direto ao definir que o crime consiste em matar alguém, o que não foi o caso praticado pelo professor. Isso porque entende-se que esse matar alguém pode se dar de forma material ou de forma intelectual, ou seja, o professor ele poderia, por sua ação direta, ter tirado a vida de outrem, o que evidentemente não ocorreu, ou ele poderia fornecer meios, contratar alguém, atribuir-lhe um retorno a terceiro para que praticasse determinada conduta, o que evidentemente não ocorreu no caso apreciado pelos senhores. Diante de todo esse exposto, pede a defesa técnica que, quando os senhores forem questionados acerca da autoria delitiva, os senhores reconheçam a tipicidade da conduta praticada pelo professor, a fim de que lhe seja afastada esta acusação e, consequentemente, seja reconhecida a sua liberdade. Continuando o bem construído pelo meu colega de defesa, cumprimento com todo respeito o senhor juiz presidente deste Tribunal do Júri, a todos os jurados. Como o colega Rodrigo falou, na verdade, uma grande armação jurídica
o que o Ministério Público, infelizmente, tem feito com esse processo, que é tentar imputar ao réu a conduta do artigo 121. É absurdo, como bem pontuado pelo colega. Então, já que a gente entende que é totalmente absurda a tipificação da conduta dele no artigo 121, muitos de vocês, jurados, senhores jurados, podem estar pensando que o réu pode ter incorrido nas penas previstas no artigo 122, que é o induzimento, o auxílio ou ainda a instigação ao suicídio. Só que, como eu demonstrarei adiante, isso não ocorreu. Porque o tipo penal previsto no artigo 122 foi alterado, e muito, pela Lei 13.968, publicada no Diário Oficial da União, no dia 27 de dezembro de 2019. E por que essa mudança é importante? Antes dessa mudança, o tipo previsto no artigo 122 era um crime material. E aí, o que é o crime material? É um crime que, para ser consumado, ele precisa de um resultado naturalístico. Ou seja, não basta a mera conduta do agente. É necessário o resultado. E que resultado é esse? É que, do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio, sobrevenha ou a morte ou ainda lesão corporal de natureza grave, que, no caso, não aconteceu, como a gente vê na instrução probatória, ao longo das provas coligidas nos autos, que ela teve apenas pequenas escoriações, o que sequer pode ser caracterizado como lesão corporal. Continuando, essa lei foi publicada no dia 27/12, e antes dessa alteração, era dessa forma de um crime material. E aí foi depois dessa alteração legislativa que o crime do artigo 122, o tipo penal, passou a ser também formal. Ele passou a ter as duas possibilidades, ter o crime material e também ter o crime formal. No entanto, eu faço aqui um breve esclarecimento que o fato imputado ao autor ocorreu, ao réu, desculpa, na verdade, ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019. Ou seja, quando a lei ainda não existia no ordenamento jurídico. Então, a gente não pode utilizar essa nova redação do artigo 122 para tentar imputar ao réu a conduta do 122. E aí, como a gente também sabe que a lei penal não pode retroagir apenas para beneficiar o réu, o fato cometido pelo autor, além de não configurar o tipo do artigo 121, que é o de homicídio, também não pode configurar o tipo do artigo 122, ainda que na modalidade tentada. Por quê? Porque a tentativa do artigo 122 é o que a gente chama de tentativa qualificada. O tipo previsto no 122 é um tipo de figura complexa, ou seja, é um tipo totalmente completo. Ele prevê a ação e ele prevê a tentativa. A gente não deve aplicar subsidiariamente aquela acumulação do artigo 14, né, que os crimes que admitem tentativa, a gente geralmente aplica o artigo 14, mas nesse caso aqui a gente não pode falar em aplicação do artigo 14, porque é um crime de tentativa qualificada, ou seja, não é aquela tentativa genérica do Código Penal. Eu precisaria que tivesse ocorrido ou o homicídio ou a morte, né, da jovem Patrícia, ou ainda que da ação do professor, do senhor Miguel, sobreviesse lesão corporal de natureza grave, o que não ocorreu. Então, a gente não pode nem subsumir a conduta dele no tipo penal do artigo 121, tampouco no artigo 122. Diante disso, diante das provas coligadas aos autos, diante de todos os princípios que regem o direito penal, principalmente da irretroatividade da lei para prejudicar o réu, esta defesa técnica pugna e espera que os senhores jurados absolvam o réu e reconheçam como atípica a conduta dele. Lembrando que aqui a gente não está analisando o grau de reprovabilidade, se foi moral, se foi imoral. O direito penal, ele não se presta somente a isso. O direito penal ele é regido pelo princípio da legalidade. A gente só pode ser crime aquilo que existe na lei. Por mais que imoral que seja, a gente não está aqui exercendo um juízo de valor sobre a conduta do réu. A gente está, de forma técnica, apresentando que essa conduta deve ser considerada atípica. E aí, diante disso, a gente pugna e espera pela absolvição do réu decorrente da atipicidade da conduta. Passo agora a palavra ao juiz presidente do Tribunal do Júri para que ele possa proferir a sentença diante do resultado do jurado. Vai-se proceder ao julgamento. Retirem o acusado. Convido o público em geral que deixem o recinto.
Convido os senhores jurados, escrivão, oficiais de justiça, doutoras promotoras e a defesa técnica a se dirigirem comigo à sala secreta. Diante da decisão proferida pelos dignos jurados, de forma unânime, absolvendo o acusado Miguel Santos da imputação do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos descritos na denúncia apresentada, conforme os dispositivos legais do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, na forma do artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, acolho integralmente o veredito soberano proferido pelo Conselho de Sentença. Os jurados, após análise minuciosa das provas produzidas em plenário, entenderam que não há elementos suficientes que comprovem de forma cabal a autoria do crime pelo réu. Consideraram que a confissão, por si só, não é suficiente para embasar uma condenação e que as demais provas apresentadas não foram capazes de estabelecer de forma inquestionável a responsabilidade penal do acusado pelos fatos narrados na denúncia. Nesse sentido, motivo pelo qual absolvo o acusado Miguel Santos e revogo todas as medidas restritivas provisoriamente decretadas. Registre-se em cartório e publique-se a presente decisão. Intimem-se as partes, cientificando-se o Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. Agradeço às doutoras promotoras de justiça e à defesa técnica pelo comportamento e pelas palavras a mim dirigidas. Agradeço também à Polícia Militar, aos servidores dessa casa, ao público presente e, finalmente, agradeço aos senhores jurados pela presença e pelo cumprimento do dever. Está encerrada a sessão do Tribunal do Júri.